Graça e paz a todos, é Júnior Felipe gravando mais um vídeo diretamente de Jaboatão, Pernambuco. Estamos no capítulo 3 de Juízes. Vamos ler aqui a servidão dos israelitas sob Cusã, rei da Síria ou Arã. Então estamos no processo em que Moisés entregou o cargo a Josué morreu também, e aí o povo de Israel ficou sem um grande líder, sem um grande referencial, e se desviou dos caminhos do Senhor. Então, o Senhor, como o acordo era que ele seguisse e temesse a Deus, e não amasse outros deuses, não se misturasse com esses povos, e eles quebraram esse acordo, então Deus tirou a mão abençoadora de cima dele e entregou na mão dos inimigos. Essas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Ou seja, essas nações Deus preservou para fazer um teste com o povo de Israel, para as gerações que viriam. Então essas gerações, Deus não permitiu que fossem destruídas. Estas, pois, ficaram para por eles o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvido aos seus mandamentos que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus e dos heveus e dos jebuseus, tomaram de suas filhas por mulheres e deram aos filhos deles as suas filhas e serviram a seus deuses. Ou seja, se misturou-se o povo e começou-se a servir os deuses desses povos. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus. Serviram aos Balins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Macedônia, e os filhos de Israel serviram a este rei durante 8 anos. Então, eles foram entregues e um povo livre, um povo conquistador, um povo poderoso se tornou servo, escravo desse rei durante 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e o libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Aquele mesmo Otiniel que havia recebido a filha de Caleb como esposa por ter conquistado aquela batalha. Desta vez, ele foi levantado como um libertador desse povo que havia se desviado. Então, Otiniel se tornou ali o líder deles. E veio sobre ele, sobre Otiniel, o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra esse rei. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Então Otiniel, Deus levantou esse Otiniel para ser o líder sucessor ali de Josué, libertar o povo aí que estava cativo. E ele conseguiu, o povo passou 8 anos cativo, e durante 40 anos ele foi o líder de Israel, e esses 40 anos não houve guerra, ficou sossegado o povo de Israel, não se tornou mais cativo de nenhuma nação durante esse período de Otiniel. Só que Otiniel morreu também, mais um líder. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais uma vez. Então o Senhor esforçou a Egrom, rei dos Moabitas,
contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, em vez de Deus fortalecer Israel, Deus permitiu ou esforçou, que diga, ou seja, levantou ali, deu mais força a Eglon, que era o próprio inimigo de Israel, porque Israel tinha quebrado mais uma vez o acordo do Senhor. Então Deus entregou Israel na mão desse rei e ainda ajudou a vencer. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Castigo anterior, 8 anos de servidão. Castigo agora, 18 anos na mão do rei de Eglon. Desculpa, o rei Eglon, rei dos Moabitas. Então, os filhos de Israel, mais uma vez, clamaram ao Senhor. E lhes levantou mais um libertador, mais um líder. Agora o Eude, filho de Gera, um benjamita, tribo de Benjamim, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Então, ou seja, Deus levantou Eude para ser o libertador. E aí Israel preparou um presente e entregou na mão dele para que ele levasse a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu por debaixo das suas vestes a sua coxa direita. E levantou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon um homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera o presente. Porém, voltou do ponto em que estão as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Este disse: cala-te. E todos que assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou num cenáculo fresco que o rei tinha para si só, onde estava sentado, e disse: Eude, tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou mão da espada da sua coxa direita e lhe cravou no ventre. Ou seja, a artimanha de se chegar até o rei foi um presente. Ele levou esse presente bolado ali pelo povo de Israel. Chegou e entregou esse presente para chegar pertinho do rei para tentar matá-lo. Mas aí ele pegou aquele presente e já mandou Eude, quem estava lá com ele, sair dali da presença dele. Ele não queria conversa. Ele disse: mas eu tenho um segredo de Deus, eu quero conversar com você. Saia daqui, desapareça, eu não quero saber. E aí Eude, pegou lá pelo canto, entrou numa salinha lá escondida, chegou perto do rei e disse: eu tenho uma palavra para te dizer, um segredo de Deus. Aí nesse momento pegou o rei desprevenido e enfiou a espada no ventre do rei. De tal maneira, essa espada entrou de tal maneira no ventre dele, que entrou até a empunhadura após a folha. E a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu à sala e cerrou sobre ele as portas do cenáculo e as fechou. E saindo ele, vieram seus servos e viram, e eis que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: sem dúvida, está cobrindo seus pés na recâmara do cenáculo fresco, e esperando até se enfastiarem, eis que não abriu as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram, e esse seu senhor estendido morto em terra. Ou seja, ele esfaqueou o rei, enfiou a espada no ventre do rei e saiu escondido, fechou a porta. Então ninguém entrava ali a não ser por autorização do rei. Então ficaram esperando o rei, abrir a porta ou mandar alguém entrar. Como não houve isso, eles foram lá e empurraram e abriram e viram que o rei dele estava morto.
E Eude escapou enquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seara. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles. E disse-lhes: segue-me, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, tem dado a vossos inimigos, os moabitas, da vossa mão. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão a Moabe, e a nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim subjugou Moabe naquele dia, debaixo da mão do Senhor, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Sigamos para o próximo capítulo.